Oi pessoal, eu fiquei de mandar esse vídeo para vocês para explicar o que foi aquilo que eu coloquei lá no portfólio para vocês olharem. Então vamos mostrar aqui rapidinho. O que eu botei aqui no portfólio lá no final é na verdade um bloco inteiro que eu peguei de um curso meu de biofísica, em que eu comecei a produzir materiais para eles no AVA, com a intenção de construir um modelo de sala de aula invertida nessa disciplina. Isso não vingou por vários motivos, mas o principal deles é uma questão legal de uma portaria do MEC que me impede de fazer isso. Mas tudo bem. Quando eu produzi isso, a minha ideia era produzir conteúdo para eles acessarem de casa ou de onde eles estivessem e usar a sala de aula para atividades diversas, né? Então a minha ideia inicial foi criar formatos diferentes para passar esse conteúdo. E eu comecei com vídeo, obviamente é o que a gente pensa de imediato. Comprei uma câmera e comecei a fazer uns vídeos. E depois eu resolvi escrever minha aula, né? Então a primeira coisa foi, eu gerei esse livro, que eu chamo de livro de conteúdo, e os livros são padronizados. Eles têm 3 capítulos. No primeiro capítulo são sempre os vídeos. Então eu tenho aqui uma coisa que eu chamo de videoaula, que são vídeos comigo na tela sempre. Aula de radioatividade para você. Se eu chego para você com de lá para cá, aparecendo aqui do lado, para ilustrar o que eu estou falando. Esses vídeos são curtos, por exemplo, esse tem 6 minutos, esse aqui sei lá quanto. Então eles obviamente são introdutórios, superficiais, e é só para envolver a pessoa no assunto. Eu também fiz o que eu chamei de vídeo slide, que é a captura de tela dos meus slides que eu usava em aula, e com a minha voz em off narrando como se fosse uma aula mesmo. Então obviamente esses vídeos aqui eles são mais longos. Pessoal. Esse aqui, por exemplo, tem 44 minutos e beleza. Aí outra coisa que eu fiz foi extrair o áudio desse vídeo slide, e no outro capítulo do livro de conteúdo eu peguei esse áudio e coloquei num serviço de podcast. Ele está corrompido aqui, mas a ideia é que o cara no celular com um aplicativo de podcast, ele se inscreve no meu canal lá no podcast e ele tem os áudios das aulas disponíveis. Ele pode também pegar o slide da aula, acompanhar no celular. Eu botei um sinal sonoro de transição de slide, então quando eu mudo o slide no áudio ele ouve, pode mudar no celular dele o slide. E por último eu resolvi escrever minha aula. Isso não é para ser, eu chamo de leitura básica, porque eu não quero que substitua o livro para eles, eu deixo isso bem claro, e é como se eu estivesse escrevendo a minha aula. Eu sentei um dia, comecei a escrever, e escrevi o que eu falo em sala, contando as histórias que eu conto, fazendo as piadas que eu faço normalmente, e catando figura o máximo possível para ilustrar bastante o que eu estou falando para eles. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de leitura básica que eu produzi para eles, tá? E lá no final, obviamente, tem a bibliografia recomendada para esse assunto. Então esse aqui é o que eu chamo de livro de conteúdo. Para acompanhar o livro de conteúdo, eu produzi um negócio que foi a ideia de uma professora da UFRJ, fazer um guia de estudo. O guia de estudo é uma lista de perguntas conceituais que serve como guia para ele estudar aquele conteúdo que está lá no livro de conteúdo. Então, assim, o cara precisa saber responder essas questões conceituais à medida que ele vai vendo o conteúdo lá no livro de conteúdo, tá? Então, é só um guia, é simples. Além do guia, eu boto material extra, então tem uma página aqui com documentário, vídeos experimentais, seja o que for. Eu tenho exercícios de fixação. Os exercícios de fixação são todos de questões objetivas, é para ele fixar o conteúdo que ele tenha estudado. Então são 20 questões, todo exercício de fixação tem 20 questões, 10 de múltipla escolha, 5 de resposta curta, 5 de verdadeiro ou falso, padronizado para todos os blocos meus da disciplina. E produzir também um jogo, que na verdade nada mais é do que um exercício de fixação, só que no formato de um jogo. Eu uso então tá aqui, tem uma cruzadinha, né, uma palavra cruzada. Então tem aqui o link para cruzadinha para resolver. Eu usei esse aplicativo aqui, chama Eclipse Crossword, é bem intuitivo de usar.
e você clica aqui na palavra que você quer, ele diz aqui o enigma, e você digita aqui a resposta e ele vai jogar a resposta para cá. Você tem eventualmente como fazer uma checagem na sua cruzadinha para ver se tem alguma coisa errada. E eu forneço para eles também o gabarito. Então a ideia não é ser um desafio vazio, né? Que eles tenham um gabarito também, assim como lá nos exercícios de fixação, para eles poderem saber o que erraram, tentar de novo e assim por diante. Ok. Aí, além disso tudo, eu tenho um outro espaço que é fixo e repetido em todos os meus blocos, que são pastas de arquivos dessa parte da disciplina. Então aqui tem materiais extras, apostilas, livros, artigos científicos, slides das aulas, e instruções diversas, assim por diante. E tem também um fórum de dúvidas específico para esse bloco da aula, para esse bloco da disciplina, né? E eventualmente no meio, entre essas duas coisas, conteúdo e o contato e arquivos, eu tenho no meio qualquer coisa que eu queira fazer que interligue os dois ambientes. Então eu quero fazer uma atividade em grupo referente a esse conteúdo, mas que demanda que eles leiam um material específico antes, eu coloco aqui. Tem uma atividade prévia, eu gosto muito de fazer isso, eles fazem uma coisa prévia fora da escola, no caso aqui da universidade, e depois vem para a universidade, vão ter uma atividade referente àquilo, ou fazer em grupo, para um ensinar o outro, roda de artigos, que é uma atividade muito boa de um ensinar para o outro. Então qualquer coisa que eu queira colocar de atividade para eles, eu coloco aqui no meio, com todas as instruções. Então, por exemplo, atividade em grupo, tá aqui, essa aqui eles tinham que usar um software chamado Radiation Lab. E aqui eu boto todas as instruções para eles fazerem essa atividade. Então eles tinham que baixar o programa, fazer um experimento no programa, baixar o programa, assistir um tutorial do programa que eu fiz, e depois fazer umas tarefas lá nesse simulador de um laboratório de radioatividade. E eles iam pegar os resultados desses experimentos que eles fizeram, levar para a sala de aula, e ia ter um momento que eles iam usar isso para resolver algumas desafios que eu ia colocar na hora ali para eles fazerem. Então, com isso eu programava situações em que eles tinham que conciliar coisas de longe e dentro da sala de aula. Tá? Então eu mostrei isso aí para ser como um exemplo do que eu fiz no passado em sala de aula, tentativas de modelos, de implantação de modelos de ensino híbrido. E mais importante nesses aí são as instruções que eu passo para os alunos. É muito importante, as instruções são muito importantes nesse momento que a gente vive, porque a transição não é fácil, né, do ensino presencial para um outro modelo de ensino que rompe com o modelo tradicional. Então as coisas têm que ser muito bem explicadas para eles, porque apesar deles viverem nesse mundo moderno, nesse mundo digital, eles não estão acostumados às coisas formais no mundo digital, trabalho, estudo. Então você tem que fazer tudo, envolver tudo com instruções bem detalhadas do que você quer, e principalmente deixando claro o que você pretende com aquilo e por que aquela atividade vai ser boa para o aprendizado deles. Tá? Então, espero que vocês aproveitem esse material. Se tiverem alguma dúvida sobre ele, podem me escrever. Estamos aí. Um abraço.